tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo. Vamos lá. 13º dia, não é isso? Que você consiga ser tolerante. Nutri Pelissari, você ganhou 01 aí, viu? Bom te ver. Tassiana Ramos ganhou aí, ó, coração, tá sempre aqui com a gente. Baby Nanda, Aconchego do Peito, Pamela Brasil, Renata Moreno, bom de ver. Greco Elis, Analine, Duda Araújo, massa. Vocês são nota 10 aí, viu? Leila, Pet 2, Rosa Cereja Decor, Graziela, Cíntia, Renata, massa. Vamos lá. Érica Schneider, bom te ver. Vaninha, Graziela. Hoje é mais fácil, né? 12 e 10, fica mais fácil fazer esse desafio. Ó, vocês viram aí a música, né? Amor para recomeçar. Muito massa. Hoje a gente vai falar, deixa eu só soltando. Laisa, bom te ver. Aqui, vamos colocar. Massa. Esse é o que a gente vai falar hoje. Vai ser sobre isso aqui, ó. O que realmente lhe motiva. Pô, deixa eu botar deixa eu disfarçar, né? Que eu saí do plantão, etc e tal, né? Vamos melhorar aqui a imagem, né? Então, pessoal, vamos em frente. 13º dia do desafio da saúde. Lembrando, saúde como completo estado de bem-estar físico, mental e espiritual. Hoje a gente vai falar sobre o que a gente pode se motivar, né? A gente já conversou bastante sobre clareza do desafio, do que a gente precisa fazer, etc e tal. E agora a gente está mais na parte prática. Então, até a própria palavra motivação, ela motiva para a ação. Então, é hora da gente literalmente caminhar, identificar algumas dificuldades que podem acontecer para essa caminhada e seguir em frente. Eu até fiquei de dar um retorno em relação a como foi meu dia, né? Então, eu vou falar como foi o dia de ontem para mim. O dia de ontem, se eu tivesse que falar da alimentação, ela foi nota 7. Eu realmente à noite comi besteira, não comi de forma saudável à noite para ir para o plantão, que eu tive plantão ontem. E o gerenciamento do estresse eu colocaria que foi uma nota 8, 7 para 8. O plantão foi muito pesado mesmo, muito desumano, principalmente no período que a gente enxerga aí essa pandemia, porque no meu mundo de Sofia, e não está errado eu imaginar isso, está certo, as mulheres deveriam ter seus bebês em apartamentos, em lugares separados, não era para estar uma do lado da outra, compartilhando até intimidades que a gente normalmente não age dessa maneira. E aí o plantão foi muito lotado e muitas vezes eu tive que ligar o Glaucius executor, o Glaucius automático, e aí para eu dar celeridade aos atendimentos a gente precisou agilizar um monte de coisa. Isso foi na rede pública, claro. E aí, mas foi muito desafiador até eu chegar no meu limite. Ontem, eu acho que vocês, quem está me acompanhando viu, eu tive uma distensão na panturrilha, e aí isso me limitou a fazer atividade física até ontem, só consegui fazer metade do treino, e ontem foi, em relação à atividade física dos atos, foi zero na atividade física. E eu não quero tirar 0 na atividade física, mas ontem não teve jeito. Trabalhei direto, isso é uma desculpa, né? Trabalhei direto, e aí lá no plantão, literalmente, eu só parei para deitar na cama um pouco e depois voltar a trabalhar novamente. Isso só aconteceu na madrugada. Tem algumas situações que exigem mais da gente, e aí eu já falei dos hábitos: alimentação, atividade física, gerenciamento do estresse e sono. Que nota que eu daria ao meu sono? Sinceramente, por incrível que pareça, eu fui descansar um pouco, né? Entre 2h30 e 3h30 da manhã.
acordei umas 6, 6h30, tive mais ou menos umas 3 horas de sono. Eu daria 5 para a minha qualidade do sono obviamente, essa qualidade do sono ela vai ter essa interferência do plantão. Toda vez quando eu tiver de plantão, vai ser como se fosse um treino pesado que eu faço, porque realmente a gente não sabe o que é que vem nos plantões. Os plantões, muitas vezes, eles são bem agitados, e principalmente nesse período de pandemia do coronavírus, onde a gente sabe que os esforços da saúde estão sendo voltados para a clínica médica, a UTI, e a gente acaba ficando um pouquinho à mercê desse período, mas muito alerta, porque, na minha concepção, principalmente no SUS, isso aí vai ser evidente, muitas mulheres já estão entrando em pânico, atrapalhando aí a gravidez, e a gente não sabe até o longo prazo que isso vai ter alguma repercussão aí para os bebês que vão nascer nesse período aí da Covid-19. E o último pilar, que foi a atividade física, eu já falei, 0. Mas, o que é que me motiva? Eu trabalhei com dor, eu não faltei o trabalho, eu consegui dar assistência a parto normal, fazer um monte de triagem, evoluir paciente, operar, né? E apesar da dor, eu cumpri meu papel. Então eu podia focar na dor, eu podia focar que eu não dormi direito, que eu não pude aproveitar a família, que eu nem pude ligar para minha esposa direito, que eu nem pude, eu não pude um monte de coisas. Mas assim, o que é que eu pude? O que é que realmente, diante desse plantão desafiador, o que é que eu poderia chegar e dizer? Quase que a gente bateu o recorde nos procedimentos, né? Para um plantão com 2 obstetras, tem enfermeira obstetra também, a gente teve 9 ocorrências em 12 horas, com ocorrência de procedimento, parto. Fora o número de atendimentos que a gente fez. Então, se eu tivesse que fazer uma análise, o que é que me motivou diante de tudo isso nós conseguimos ter eficácia no nosso plantão. Nós ajudamos muitas mulheres, entendeu? E nós, apesar do cansaço, a gente se superou. Então, isso motiva. É você tirar as experiências positivas mesmo diante da dificuldade. E mesmo diante de tudo isso, eu estou aqui. Por quê? Porque a obstetrícia me motiva. Foi a especialidade que eu escolhi. Eu sabia que ia ter a urgência. E eu só estou no plantão trabalhando sobre essas condições de estresse porque eu sei que o sistema é assim. E eu tenho algumas frases que me ajudam, né? Tem uma frase que eu acho interessante em relação aos plantões, que isso é uma história verídica. Vou até tomar um pouquinho do café. O que é que motiva também, o copo que eu recebi de uma querida paciente, né, agradecendo pela sua bebê, Ruth Vitória. Mas o que é que me motiva? Uma vez, essa história verídica é bem interessante. Um amigo meu, que é do interior, minha família é do Crato, Ceará. Eu não sei se a família dele era de Juazeiro ou do Crato. Não vou dizer o nome dele, mas para não expor, mas a história é bem interessante. Ele falou que estava pensando em deixar aqui o Recife, voltar para o interior, quando ele estava na 2ª residência médica de cirurgia. Então, estava bem difícil, estava sendo muito cobrado, não tinha tempo de nada, e aí ligou para o pai. O pai era do interior, né, da roça, né, e aquele povo meio bruto, né, e sincero, né, o seu Lunga da vida. E aí ele ligou falando com o pai. Pai, não aguento mais não, pai. A pressão aqui está muito grande. Eu prefiro voltar aí eu vou ter mais qualidade de vida, vou trabalhar, botar uma clínica, deixa eu diminuir o volume aqui, botar uma clínica, atender com mais qualidade, ficar perto do senhor, da família, etc e tal. Aí o pai só ficou escutando. Quando o filho, ele parou, o pai falou para o filho e disse: filho, burro bom, carga nele. Então, assim, é óbvio que o burro bom vai receber carga, entendeu? Isso aí é uma coisa que é inerente e vai ser assim. Então, é a mesma situação. Quando tem essas situações, eu me lembro muito dessa frase. Para mim, para algumas pessoas pode ser ridículo, né? Mas para mim, acaba sendo meio que estimulante, né? Burro bom, carga nele. Eu estou recebendo carga porque eu sou burro bom. Então é isso. Eu vou continuar o meu trabalho. Se você chegasse e me tirasse, quer ver? Tire ele de ser um burro bom e coloque ele na gestão. No meu caso, não vai dar certo. Não vai dar certo. Sabe por quê? Porque eu vou querer que todo mundo, entre aspas, seja burro bom, né?
que trabalhe como eu trabalho, com a filosofia, etc. e tal. E as pessoas não vão fazer as coisas do jeito que eu faço, entendeu? Aliás, quando eu falo a minha pessoa, não significa exatamente eu, mas as pessoas não vão fazer as coisas do jeito que você faz, entendeu? No máximo, você consegue estimular com que as pessoas trabalhem em consonância com você. E aí, quando as pessoas admiram seu trabalho, elas acabam também trabalhando na sua qualidade. Por exemplo, ontem, a colega que deu plantão comigo, não vou expor porque tem coisa que é pessoal. Quem estiver ouvindo no hospital onde eu trabalho também vai saber. Fantástica. Se superou, estava cansado igual a mim, está coordenando um bocado de bronca aí em outra maternidade pública, tem um papel importante no cenário do Estado na obstetrícia e estava lá trabalhando incansavelmente. Para lhe ser sincero, estava até mais disposta do que eu, né? Talvez o fato de eu estar com uma dor na panturrilha me limitou bastante. Até a anestesista, muito querida, ela olhou para mim ontem e hoje na virada do plantão disse: Glaucius, você estava acabado ontem, mas era porque realmente eu estava cansado e principalmente essa questão da dor na panturrilha era complicada. Não poderia, estava até caminhando mancando. Mas hoje, o que é que me motiva hoje? Poxa, a dor na perna melhorou bastante. Eu já estou mancando um pouco menos. O que é que eu fiz também para me motivar ainda mais? Já falei com o Henrique, que é o personal, para tentar adaptar um treino onde não fosse a panturrilha, eu consiga fazer algum tipo de atividade física hoje. Esse, de repente, vai ser o meu foco. Então, essa é uma das frases motivadoras, né? Que eu uso, uma frase simples aqui do interior, né? Burro bom, carga nele. Então, você utilizar de algumas coisas que tem a ver com autoconhecimento é extremamente importante. Quer ver uma coisa que eu também tenho? Quando eu voltei a trabalhar no Sistema Único de Saúde, eu ainda fiquei pensando, por que eu vou voltar para o Sistema Único de Saúde se por acaso meu consultório está bem, etc e tal. Eu sempre trabalhei no serviço público, eu sou muito grato ao serviço público, eu aprendi muita coisa no serviço público, entendeu? E eu acho que eu tenho que contribuir ainda mais no serviço público. Eu já tive vínculos, né, do Estado, até da Aeronáutica, do Militar, do Exército, mas ainda assim eu não me via ainda fazendo a carreira militar. E aí eu decidi voltar para o serviço público. E aí teve uma hora que a gente, quando está na rede particular, a gente sempre quer melhorar ainda mais o atendimento na rede particular, né? Eu até hoje, algumas pessoas já sabem, eu defendo a ultrassonografia intraparto. Eu defendo que as mulheres tenham os seus partos com privacidade, não precisa parir uma do lado da outra, né? Eu não acho que isso é legal. E eu não acho que é investir muito. Meu pensamento é o seguinte: se você quer mudar a saúde de uma população, você tem que começar com a mudança na assistência obstétrica. E a maior violência obstétrica que existe não é essa discussão rasa sobre parto normal e cesariana, não. A maior desumanização que existe na obstetrícia é você não ter leito para internar o paciente, é você não ter equipe completa, é você não ter higiene adequada, é você não ter uma privacidade adequada, entendeu? E também, além de tudo isso, a questão da própria violência institucional e também da violência dos profissionais envolvidos no fenômeno assistência ao parto. Isso aí também existe, isso é inegável. Naquela situação, eu fiquei me perguntando, né? Poxa, por que voltar de novo ao SUS? Eu que estava brigando para melhorar as coisas lá em cima, por que voltar ao SUS? Aí vem outra frase que eu tenho como uma coisa que me motiva, sabe? Que bom no bom, todo mundo é bom. Agora eu quero ver você ser bom numa situação de maior dificuldade, entendeu? Então, fazer o que todo mundo já faz, né? Ficar aí nessa situação na zona de conforto, tranquilo. Agora, vá fazer o que ninguém faz, seja pioneiro no que você faz melhor, persista e faça o que precisa ser feito. Aí essa situação, ela realmente é bem diferente. Então, só aí eu já falei 2 frases para vocês, frases simples, né? Bom no bom, todo mundo é bom, e burro bom,
carga nele, né? Bom, todo mundo é bom, quero ver você ser bom na situação de dificuldade, e burro bom, carga nele. Tem, lógico, né, um player que eu admiro muito, né, e foi meu mentor, eu fiz todas as formações do curso de desenvolvimento humano dele, que é o Jerônimo Temel. Ele tem várias frases, então, eu sou causa, não sou consequência, é uma frase que é muito motivadora. Se fosse fácil, todo mundo faria. A gente vai ter, inclusive, um desafio com esse tema, né? Que mais? Você é maior do que você imagina. Todas essas são frases que ajudam a gente a se motivar. E tudo isso pode ser treinável, tá certo? Nesse exato momento, quer dizer, alguns minutos atrás, eu acabei de dar o diagnóstico de uma gravidez que não vai evoluir para uma pessoa querida demais, um casal querido demais, sabe? E é difícil dar essa notícia, porque não tem como eu chegar e dizer, eu vou ficar sorrindo, é o coach de fracassos, né? Eu vou dar uma notícia ruim e vou dar uma notícia sorrindo, não tem nada a ver, entendeu? A gente tem que saber lidar com essa situação. Também não adianta ter a notícia fria e, obviamente, a pessoa que vai dar a notícia sempre pode ser muito mais mal interpretada do que a do segundo momento, né? Porque é difícil. Você está preparado para a alegria e, de repente, vem a dor. Mas vejam que, mesmo no momento de dificuldade, a gente pode trazer algumas reflexões positivas no ambiente de dificuldade, sabe? Tipo assim, o momento que a gente vive é propício para engravidar? Não. E se foi algum problema que teve com o bebê que a gente não sabe? Então a gente vai saber, vai investigar e vai melhorar ainda mais. Nos momentos de dificuldades, isso é uma coisa até que eu aprendi com o meu pai, e é tipo uma frase também nordestina, né? A gente tem que saber tirar leite de pedra. Mesmo diante das dificuldades, a gente tem que saber se superar, tá bom? Então, mesmo diante desse momento de dor, de dificuldade, da notícia, eu acredito que eu realmente consegui motivar ainda mais. Antigamente, eu ficava muito triste. Eu chegava em casa triste, atendia, ainda conseguia atender normal, mas quando chegava em casa eu me acabava. Hoje eu penso diferente. Eu penso que é o seguinte, peraí, eu quero que a pessoa desista ou eu quero que a pessoa lute, né? Então, se eu quero que a pessoa lute, eu tenho que ter atitudes de uma pessoa que vai lutar junto com ela, né? Não adianta eu chegar e dizer, continue e fique triste. Não, eu acredito. E tem uma evolução. Muitas vezes, alguns determinados caminhos que a gente toma na vida, a gente, por pouco, a gente pode não conseguir, porque a gente não insistiu um pouco mais. Então, por exemplo, quando eu, de repente, tive a perda de Mateus, né, com 35 semanas de gestação, e minha esposa foi para a UTI, eu podia ter desistido de tudo, podia ter desistido do casamento, podia ter desistido de ser pai, podia ter desistido de um monte de coisa. Mas graças a Deus que eu insisti, e hoje eu estou com o Miguel, estou com o João Pedro, peguei muitos casos desafiadores. Então, muitas vezes é você insistir ainda mais. Quando você tem um sentimento, acha que faz sentido, você corre atrás em cima desse objetivo. Então, assistência ao trabalho de parto e ao parto. Eu realmente considero que a ultrassonografia pode ajudar muito mais. Mas é impossível, porque é caro, por isso, por aquilo. Bom, não sei. O que eu sei é que faz muito mais sentido para mim dar uma assistência de melhor qualidade. Por exemplo, o desenvolvimento humano na gravidez é algo que, assim, me fascina, sabe? Por quê? Porque a gravidez é um período de vulnerabilidade e a gente precisa fazer com que essa mulher ela se desenvolva mais, até porque para ela poder criar esse filho desde o ventre materno de uma maneira diferenciada. Por quê? Porque a mulher está inserida no mercado do trabalho, sofrendo pressão de tudo que é lado e ainda assim tem que levar a sério, tem que tomar cuidado, tomar conta de uma gravidez e de uma assistência aos bebês. Por mais que a gente tenha os pais que são tão participativos hoje em dia, mas é diferente a responsabilidade da mulher. Por isso que desde o começo, em relação a essa pandemia, eu fui contra essa história de grávida estar se expondo ao coronavírus, totalmente contra. É uma situação completamente excepcional. Mas assim, tem outras coisas que também me motivam. Sabe o que é interessante você saber o que é que te motiva? Você fazer o seguinte questionamento. Quem é você?
Porque não adianta você dizer, isso me motiva. Mas motiva por quê? Quem é você para se motivar desse jeito, né? Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho uma frase minha para eu dizer quem sou eu. Ontem, inclusive, eu queria confessar para vocês que eu estou em dia com minha terapia. Estou muito feliz por isso. Voltei a fazer o acompanhamento psicológico. Você não precisa fazer o acompanhamento psicológico por nenhuma coisa, nenhuma patologia, mas se tiver, tudo bem. Mas isso ajuda muito no autoconhecimento e no autodesenvolvimento. Então, vou falar para vocês a minha frase também, para saber quem eu sou, né? Então, tá aqui, ó. Eu sou Glaucius, médico ginecologista e obstetra, especialista em medicina fetal. Há 19 anos eu ajudo mulheres a se transformarem em mães através de um atendimento integrativo e funcional, não apenas na ginecologia e obstetrícia tradicional, mas utilizando técnicas de desenvolvimento humano. Essa é a minha frase sobre quem sou eu, tá certo? Essa, na verdade, é sobre quem sou eu no trabalho, né? Mas quem sou eu na família? Sou pai de Alana, João Pedro, Miguel e do Anjo Mateus e sou esposo de Amanda, né? E por quê? Por quê? Esse é quem sou eu, mas qual é o meu porquê? Por que eu quero fazer tudo isso? Por que do meu trabalho, né? E aí a minha outra frase, que é um paralelo à frase de um grande obstetra, acho que ele é inglês, né? Que é Michel Audin. Agora eu estou em dúvida se ele é inglês ou é francês. Mas a frase é, por quê? O porquê de tudo isso? Porque eu acredito que realmente, se a gente quiser mudar o mundo, a gente precisa mudar a forma de gestar, de nascer e de cuidar, entendeu? Então, isso é o meu porquê. E nesse exato momento, o que é que mais está me motivando a estar escrevendo sobre Covid e gravidez, estudando sobre isso, fazendo o desafio? Por quê? Porque nesse momento a gente precisa se desenvolver mais. É uma seleção natural. Vai ter gente que vai entrar em pânico, vai ter gente que vai ter medo, vai ter gente que vai se afastar e vai ter gente que vai querer lutar. Eu sou do time que quero lutar. Eu sou do time que quero aprender com os bons exemplos. Eu não sei se vocês viram, mas eu coloquei uma pessoa, uma psicóloga fantástica, que é Andréa Possato. Recomendo que vocês sigam a Andréa Possato. Ela é nota 1000, nota 1000. Ela tem muitas frases motivadoras no Instagram dela. E basta dizer uma frase dela, né? Foi uma frase que foi um tapa de luva, né? Para mim, tem uma frase que ela falou, que foi o seguinte: foi o seu dia que foi ruim ou apenas 2 minutos dele? Ou apenas 5 minutos dele? A gente acaba esquecendo de um monte de coisa boa do dia, né? E foca só num probleminha, entendeu? E o problema, até ontem na terapia a gente conversou, não é a obstetrícia, não são os casos difíceis, não é a minha falta de tempo, não é o exercício, não sei o que. O problema sou eu, entendeu? Eu que tenho que melhorar e desenvolver ainda mais. Então, se nesse período eu continuar lutando, eu continuar me desenvolvendo, é lógico que a chance que eu vou ter de passar por cima dessa pandemia de uma maneira mais tranquila vai ser enorme. E quanto mais pessoas eu puder contagiar com esse vírus da motivação, da positividade, pode ter certeza que eu vou espalhar esse vírus. Está todo mundo morrendo de medo do coronavírus. E hoje eu enxergo que muitas pessoas estão se desenvolvendo ainda mais. Eu até coloquei em uma das minhas aulas uma espécie de escala de desenvolvimento nesse período do coronavírus. Inicialmente você tem a fase do pânico, depois você tem a fase do aprendizado e depois você tem, eu não vou saber direito qual, não me lembro exatamente, mas depois você tem a fase de você performar ainda melhor. Então, é isso que faz com que a gente se desenvolva ainda mais e pode ter certeza que a cada comentário, a cada participação de live, como eu estou vendo aí, a participação de vocês, os coraçõezinhos que vocês estão mandando aqui nesse exato momento, isso me ajuda bastante a estar nesse caminho certo. É você olhar para trás, caminhar agora e quando chegar lá na frente você olhar para trás e ter orgulho de todo o caminho que você percorreu. Então, esses são alguns exemplos de frases motivadoras
de perguntas que você tem que fazer, né? Então, eu gosto de fazer muito uma pergunta para os meus clientes, né? Você é abaixo da média ou você é acima da média? Quer que todo mundo responde? Eu sou acima da média. Então, se você é acima da média, qual o comportamento que você deseja ter? Então, outra frase, né, que a gente tem é rotinas extraordinárias, resultados extraordinários. Não adianta você querer ser acima da média se você não tem atitudes de pessoa acima da média, né? E é lógico, tem situações que você precisa enxergar. Você pode, isso é muito comum comigo, este que vos fala. Eu posso ter um bocado de atitudes acima da média e ao mesmo tempo cometer erros crassos com coisas simples, porque a gente não vai conseguir dominar o universo. Tem muita coisa que eu literalmente delego, que eu sou péssimo, entendeu? Eu sou péssimo de lembrar algumas coisas do meu dia a dia. Se não fosse minha esposa Amanda, eu estava completamente quebrado em algumas situações, né? De esquecer, sei lá, coisas do dia a dia, de material para ir para o plantão, por exemplo. Ontem eu esqueci, graças a Deus eu improvisei, porque eu já deixo um plano B, para se eu esquecer alguma coisa, já tem outra coisa lá, né? Aquela história do plano if them, né? Mas são essas situações que fazem com que a gente perceba o quanto que é importante a família. E aí é quando eu vejo, e o que mais me motiva, com certeza, é a minha família, porque eu sempre tive um sonho, né? Eu não sou uma pessoa que penso, tipo, eu quero ser, sei lá, o obstetra mais top, ou o obstetra mais rico, ou eu quero comprar não sei quantos carros, ou não sei quantos imóveis. O meu pensamento desde cedo não foi esse, né? Um dos grandes valores meus é a contribuição social. É o que eu posso fazer pelo outro. E isso me motiva muito. E o que eu mais desejo é uma coisa simples. Os meus sonhos são coisas que, teoricamente, são pequenas e são enormes, né? Eu vou dizer quais são esses meus sonhos. Quem me conhece sabe. Meus sonhos foi sempre ser um bom pai, na verdade, antes, né? Ser um bom filho, ser um bom cristão, ser um bom pai e ser um bom esposo e, além de tudo, ser um bom médico. Entendeu? São coisas assim que você não precisa você precisa de dedicação, né? Você precisa também ter as atitudes certas, né? Então, esses eram meus sonhos. Eu acredito realmente que eu sou um bom filho, apesar de ter um monte de defeito. Eu acredito que eu sou um bom esposo, apesar também de ter um monte de defeito. Eu acredito que eu sou um bom pai. Eu acredito também que eu sou um bom médico. E com toda humildade, não é soberba, eu ainda acredito que eu posso melhorar ainda mais. E na vida, o quanto eu puder caminhar de maneira positiva, crescendo ainda mais, me cobrando ainda mais de uma maneira positiva para que eu me desenvolva ainda mais, isso aí vai ser melhor. Porque isso vai permitir com que eu cada vez mais seja mais um bom filho, seja um bom pai ainda mais, que aumente também a minha capacidade de trabalhar ainda mais. Então, esse é um dos grandes pilares que me motivam. E particularmente hoje, apesar do período de quarentena, você chegar em casa, olhar para os seus filhos, ver que está tudo bem, pegar João Pedro no braço, que é uma pessoa amável, meu bebê arco-íris, dar um aperto nele, ele sentir a energia dele, ele sentir também a energia, ficar com um abraço apertado um tempinho, depois ver Miguel com ciúme, correr atrás de mim para ganhar o mesmo abraço, né? Depois dar um abraço na minha esposa. Isso me motiva demais. Isso faz com que, às vezes, a gente que nem tem uma quantidade de horas de sono direito, a gente consiga se desenvolver ainda mais, se motivar ainda mais, até porque o meu trabalho, além de ser para muitas pessoas que são beneficiadas, também é para eles. Eu quero ser o exemplo de vida na vida tanto da minha esposa, como principalmente na vida dos meus filhos. Isso me motiva demais. E se você, no caso da gestante, que ainda não, ou da tentante, né, no caso, que ainda não conseguiu o resultado da maternidade ou da paternidade, eu entendo, um dia desse eu estava numa situação dessa. Mas hoje, quando eu olho que João Pedro e Miguel, é exatamente João Pedro e Miguel, com as suas células, com suas características, com suas teimosias, né?
eu entendo que as dificuldades que aconteceram no passado, elas tinham que acontecer para que João Pedro fosse exatamente João Pedro e Miguel fosse exatamente Miguel. Se atrás de todo esse passado tivesse mudado um detalhezinho, talvez hoje não teria nem Miguel e nem Mateus. Quer dizer, eita, chegou Mateus de novo, né? Porque Mateus ainda está no meu coração, de uma maneira positiva também. Mas não teria nem João Pedro e não teria nem Miguel. No momento de maior dificuldade, quando eu vi que eu tinha a Alana do meu lado me apoiando, que é a minha filha mais velha, eu percebi o quanto que era importante esse amor que a gente tem com os filhos. E aí a pergunta é, e você? O que é que realmente te motiva? O que é que faz você caminhar? Quando a gente tem essa motivação, a gente acaba caminhando ainda mais. Eu vou contar um negócio que eu não sei se eu falei para vocês. Muitas vezes quando eu estou na corrida, escutando, que eu gosto muito do Rock Balboa, né? Quando eu estou escutando que eu penso que eu vou desistir, eu começo a me lembrar, mas fulana teve 10 abortamentos e prosseguiu, ciclana teve um ectópico e 3 abortamentos e persistiu, fulana passou pelo risco de vida e persistiu, a outra pessoa fez uma cerclagem comigo e conseguiu, o outro bebê teve um problema cardíaco, mas está lá se superando, etc e tal, o outro teve que fazer uma cirurgia e tá. Aí quando eu lembro dessas histórias, eu disse, meu amigo, você não vai desistir não. Então, são essas histórias, são essas situações que a gente precisa usar para se motivar. Se fez sentido para vocês, eu vou ficar muito feliz com o retorno. Mas vamos ver se tem alguma frase, alguma pergunta aí do pessoal sobre isso, né? Deixa eu ver aqui. Inclusive, Aconchego do Peito, eu estou, mais uma vez, lhe desafiando para que você participe intensamente desse desafio, tá bom? Vamos ver se tem alguma coisa aqui, alguma contribuição de vocês. Nossa, a Patrícia também está aqui. Luana, Dayana, Márcia Cabral. Toda vez quando eu toco aqui para ver os comentários, tira do foco. Henrique Pacífico está aqui na área. Grande Henrique. Daniele Melo, muito. Eita, pessoa querida, viu? Luciano José. Marcão tá aqui. Chegou atrasado, mas tá na área, né, Marcão? Que bom que você tá aqui. Bom, tô vendo aqui, muita gente entrou. Tia Clênia. Bianca, uma pessoa maravilhosa. Obrigado, querida. Massa. Marcão tá pedindo para deixar gravado. Hoje eu vou deixar, sem problema algum. Cláudio Bacelar. Abraço, meu amigo. Rômulo, grande amigo. Falei do sertão, Rômulo apareceu, né? Aqui, Moniquinha Luizinha. Ouvir o Senhor me motiva. Que bom, Mônica. Fico feliz por isso. Nutri Pelisário, fazer até dar certo. E ela ainda contribuiu aqui, Primeiro faz, depois melhora. São frases que me motivam, né? Exatamente. Lu Clécia Acioli. As maiores transformações da minha vida adquiri nos meus momentos mais adversos. Isso é uma verdade mesmo. Esse período de dificuldade é quando a gente está se lapidando como pedra preciosa. Dói, mas no final você vai ver que vale a pena. Muito bom a contribuição de vocês. Gostei dessas frases. Se alguém tiver alguma frase, avisa aí. Vamos lá, Unifood Fajolca sempre está por aqui. Karina está dizendo que foi muito motivadora a frase. Josi está confirmando. Aqui, Josi França, eu sou uma delas. Moro em São Paulo, mas agora tô melhorzinha. Vamos ver aqui, Ana Cláudia Quintino. Muita gente boa aqui, Deixa eu ver aqui se tem alguma frase aqui, Bom, a Alexena falou, o mundo precisa de seres humanos assim como o Senhor, não lhe conheço pessoalmente, comecei a seguir no Instagram, recentemente estão amando escutar a live, família é tudo, massa, obrigado, querida. O Senhor me motiva porque me deixa calma com suas explicações, Elaine Oliveira, obrigado, querida. Se só tivesse você nessa live, tudo já teria valido a pena, tá bom? É o momento de se ajudar e amar o próximo, exatamente.
O vírus, essa pandemia acaba meio que distanciando a gente, porque a gente não pode mais dar um abraço, não pode dar mais aperto de mão, não pode mais fazer um bocado de coisa que a gente fazia. Mas, e o que é que a gente ainda pode fazer? O que aí a gente vai lutar contra todo esse pandemônio, né? Ó, Luciana Roberta falou, o que me motiva é saber que meus filhos dependem de mim. Exatamente. Tem até uma frase que diz assim que a minha maior motivação são os boletos bancários. Eu não tenho condição de nem ter depressão, porque não adianta, eu tenho que pagar as contas, né? Cuidar de quem cuida da gente, Juliana falou. Aqui, ó. Elisângela Gonçalves, Psi, ó. Ah, Elisângela, tem que ser você, né? O meu bebê de 8 meses, ele me motiva, doutor. Cada dia é algo novo. Eu fui internada com a pressão alta e foi o senhor quem me deixou internada no dia 20 de julho em determinado hospital que eu não vou falar, e ela me amou me conhecer. Eu também, tenho um caso bem interessante aí, né? Mas aí deixa quieto, né? Coisa pessoal. Esqueci de lhe falar também que antes da família temos um Deus maravilhoso, depois da família pessoas como o senhor nos motiva bastante. Ah, que massa, obrigado. Moana, minha querida, agradecemos ao senhor, massa, obrigado. Quero a frase de vocês, pessoal. Daniela Napoleão, também confirmando que me motiva. Pessoas positivas, a Aline também está falando. Emanuele, uma das coisas que me motiva são pessoas e atitudes boas como você. Tem outra pessoa boa, além de Andréa Possato, né? Tem Andréa Fris, que é nutricionista materno infantil, né? E também tem o meu pediatra. O meu pediatra é top também, que é o meu amigo Reginaldo Freire. Cara, é gente boa. Conheço desde a época do Exército e acho que é também da Aeronáutica. Toda vez eu não tenho certeza se ele foi do Exército e da Aeronáutica, eu sou da Aeronáutica. Bom, vamos lá. Cris Azevedo, né? Acho que Cris tem um filho que é um grande amigo do meu filho João Pedro, né? Ela está escrevendo aqui, ó, não dá para depressão agora. Os filhos nos motivam demais. Graças a Deus eu tenho eles. Verdade. A outra aqui, ó, a Elisângela, que é psicóloga. Apesar de distantes, agora que estamos próximos. Quando somos proibidos de estarmos juntos, aí é que queremos estar juntos. Gabriela Maranhão, o que me motiva é esse sonho de conseguir um filho vivo. Então, por isso estou firme e forte, esperando esse momento onde eu sei que vai ser junto com o seu profissionalismo. Ah, que massa, vai ser muito bom. Jaque Floro, Deus, meus filhos e minha família. O senhor também faz parte dessa motivação que sempre está dando uma palavra de conforto. Rosane Alex, sou de Santa Catarina, comecei a te seguir, pois tenho trombofilia, gostaria de ter um médico como o doutor aqui. Amo todos os assuntos que o doutor levanta aqui. Deus continue te abençoando. Veja, existem muitas pessoas maravilhosas, entendeu? É só você procurar. Se você for com uma crença, né, de que você não vai conseguir, você vai criar essa realidade e a grande chance é que você não consiga. Se você olhar para mim com um monte de defeito que eu tenho, você também não vai valorizar, né? Mas se você começa a olhar, até com o olho cristão, é você amar até, por exemplo, o seu inimigo, aí é completamente diferente, tá bom? Olha aí, ó, Maia Arraes, diretamente do Crato, muito feliz em saber que Moana está sendo acompanhada. Ah, deixem de besteira. Obrigado, viu, querida? E Juliana Costa, momento de orar, pensar positivo e que tudo vai dar certo. E Maírla Mirelli, meus filhos também me motivam demais. Bom, pessoal, fiquei muito feliz aí com as frases de vocês. Sim, eu vou deixar gravada essa live. Veja como que a gente está antenado em relação à ação. Eu falei das frases de motivação e só aqui, nesse curto período, a gente já teve várias frases que podem nos ajudar a motivar, tá bom? É isso, 13º dia do desafio, amanhã, 14º dia do desafio. Eu vou ver se eu até compilo essa live para mim foi bem especial devido à participação de todos vocês e vamos junto nos desenvolvendo ainda mais, melhorando nossa saúde física, mental e espiritual. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Aproveito para vocês
marcarem as pessoas que podem se beneficiar com as nossas postagens. Eu já disse a vocês, eu não vou vender absolutamente nada, tudo isso aqui é de forma gratuita, porque eu acredito que se a gente manda, e estaria tudo bem se tivesse que vender alguma coisa, só estou dizendo que não aconteceu. Leiluana, olha, só um parêntesezinho e desculpe falar por isso, o açaí foi aprovado, viu? Mas assim, não teria nenhum problema se eu tivesse que vender alguma coisa, mas marquem pessoas que vocês achem que podem se beneficiar dessas informações, tá bom? Isso é uma coisa gratuita e quanto mais a gente puder mostrar para as pessoas, talvez a gente tenha espalhando esse vírus do amor, essa corrente do bem, essa corrente da positividade. Eu sempre vou ter esse comportamento, por mais que tenham atitudes negativas, atitudes ruins, eu vou pensar, e o que é que eu posso fazer do meu melhor, tá bom? Um abraço a todas e a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.